Seu nome? Meu nome é Guilu. Meu nome verdadeiro, Guylaine Magdeleine Anne-Marie France Vercelino. Vamos falar um pouco, fazendo favor, sobre as suas origens familiares. Eu nasci na França e vim bem pequena para o Brasil. Meus pais emigraram após a guerra e tentaram uma vida nova aqui no país e acabamos, se apaixonando por este país tão maravilhoso. Estou até hoje no Brasil, embora viaje o mundo inteiro, mas minha base é aqui. Nome dos seus pais e profissão deles. Minha mãe é Madame Suzanne, meu pai é Monsieur Roger e hoje estão aposentados, graças a Deus, com muita saúde. E minha mãe foi uma exímia, excepcional professora de língua francesa e meu pai um agente de seguros. Vamos dizer a data do seu nascimento? Sim. E a cidade? Eu nasci em Nice, França, no dia 11 de fevereiro de 1948. Por favor, me fale agora sobre a sua vinda para o Brasil. Com quantos anos você estava? Eu tinha por volta de 5 anos. Foi em 1953 que eu cheguei no Brasil, por aí. Quero saber também a respeito da sua infância. Como é que foi no Brasil? A minha infância foi uma infância feliz e muito pobre. Eu fui criada no Bexiga. Irmãos tem? Não, eu não tive irmãos e sinto falta. Gostaria de ter tido. No Bexiga, você foi frequentar escola pública? Sim, o Grupo Escolar Maria José. É interessante que eu já me adaptei à língua portuguesa em 3 meses, sem conhecer nada de língua portuguesa, eu já estava no grupo escolar e já estava começando a fazer minhas lições em português. Eu servia de intérprete para minha mãe na feira. Você era, então, uma garotinha muito inteligente? Bom, eu não sei se era inteligente, mas tinha boa memória, né? Sempre tive para línguas boa memória. Depois desta escola, deste grupo escolar, qual foi a continuação dos seus estudos? Eu passei por Mackenzie, eu fiz o ginásio e fiz o curso clássico, tá? Eu não fiz faculdade nenhuma, porque realmente a televisão me tomou muito tempo e optei pela televisão. Então vamos falar do começo do seu trabalho. Onde aconteceu? Eu fazia lições de tarde numa oficina mecânica em que meu pai trabalhava. E o Dr. Júlio Gouveia tinha um carro francês chamado Peugeot e ele era o fundador do Teatro Escola São Paulo, o TESP, que apresentava adaptações infanto-juvenis de obras de escritores famosos ao vivo para os espectadores da televisão. E ele vendo aquela menininha bonitinha, com tranças, laçarotes, toda engraçadinha ali fazendo lição, ele perguntou para meu pai se ele poderia tentar que eu ingressasse na carreira artística. Meu pai deixou, meu pai é um homem muito, assim, com uma grande visão, deixou, e eu ingressei no Teatro Escola São Paulo e comecei a participar de toda a programação infanto-juvenil do TESP. Era ao vivo, a gente ensaiava durante a semana, a gente era muito feliz. Eu fiquei anos com o Dr. Júlio Gouveia e a Tatiana Belink e cresci dentro da televisão Tupi. Eu ingressei a primeira vez em 1953. Então você começou absolutamente menina, criancinha. Sim, a gente trabalhava de domingo, né? E a televisão era branco e preto. E a gente usava, assim, uma maquiagem muito grossa, você deve lembrar muito bem. Lembra-se de algum papel que você fez nessa fase? Ah, sim. Eu lembro a novela Serelepe, uma novela que ia terças e quintas, era ao vivo,
com Roberto Orozco, Edith Thierry, Lúcia Lambertini, Leonor Lambertini. Eu lembro também de Sansão e Dalila, que eu fiz com Elias Glazer. A Tatiana Belin, que adaptava muito trechos bíblicos, como José do Egito, que eu também participei, foi um seriado em 4 domingos. Seus papéis eram sempre infantis. Ah, sim, eu fazia uma joaninha, um bichinho, eu fazia uma estudante, eu fazia uma adolescente apaixonada, eu fazia uma sonhadora. Eu trabalhei muito no Sítio Pica-Pau Amarelo, eu fazia os personagens que contracenavam com os personagens fixos, do Narizinho, Pedrinho e a vovó, né, Dona Benta. Até então você não fazia parte do elenco da TV Tupi? Não, mas eu tinha amizade com várias pessoas, porque o que todos dizem que ali era uma família, isso é verdade, eu sou mais uma a falar isso. Realmente eu me sentia muito bem entrosada, apesar de ser muito mais jovem do que muitos atores que estavam ali da parte já dos contratados. A gente era muito respeitado, entrosado, a gente recebia conselhos, né? Tinha uma atriz maravilhosa, pessoa chamada Clenira Michel, que vivia me dando conselhos. Eu achava ela chata a paca, mas o que ela falou era muito válido. Quando é que você foi contratada pela televisão Tupi? Olha, eu fui contratada, foi assim, eu namorava na época o ator Cláudio Marzo. Namorava seriamente, né? Aquela coisa, tudo direitinho. E ele era muito amigo do Geraldo Vietri. Então, como o Cláudio saía sempre com o Geraldo Vietri, e como eu era namorada do Cláudio e saía sempre com o Cláudio, eu acabei fazendo uma amizade muito grande com o Geraldo Vietri. E o Vietri já tinha visto minhas atuações nessas apresentações televisivas infanto-juvenis e tinha gostado do meu trabalho. E acabou me contratando, induzindo o Cassiano Gabus Mendes, sugerindo meu nome para que eu fosse funcionária da TV Tupi. E eu fui contratada em 1962, né? Eu tinha 14 para 15 anos, quando me contrataram como funcionária mesmo da televisão Tupi. E eu comecei a participar de TV de comédia, que eu adorava. Comecei a participar do Grande Teatro Tupi, morrendo de medo da Wanda Cosmos, porque uma jovenzinha, aquela mulher com aquela personalidade forte, que se descabelava, que dirigia passionalmente os seus atores, aquilo era um susto, mas eu gostava de trabalhar com a Wanda. Trabalhava também com o Benjamin Catan, o Walter George Dust e o Fernando Faro. O Fernando Faro, eu não entendia nada do que ele queria, eu dizia. Ele mandava parar a câmera, corte de câmera, ele fazia um monte de coisas especiais que não era o comum na televisão. Então, eu achava muito chato trabalhar com o Fernando Faro. Mas, depois eu entendi que ele é um gênio da televisão. Garotinha precoce. Fui precoce, sim. Porque você estava com 14, 15 anos e já tinha vários anos de arte nas costas. Já tinha uns 5, Quando eu fui contratada, já tinha uns 5. Ou mais, não por aí. Quero saber, nesta fase de televisão, já como contratada, que pessoas influenciaram em você? Você disse que Clenira lhe dava conselhos, outros, como o Geraldo Vietri, te apadrinharam de certa forma. Mais alguns nomes desta grande família? Ah, sim. A Laura Cardoso também eu escutava muito, porque na época a Laura Cardoso, já naquele tempo, era muito reconhecida como uma excelente atriz por seus colegas, pelo público. Então, tudo que ela falava, a gente escutava muito, né? O Henrique Martins também dava uns toques, mas ele era muito calado, ele não era daquele que procurava papo, mas ele falava muito pouco, mas se ele via uma coisa assim muito errada, você escambando ou dando um desvio muito grande no personagem, ele dava um toque, mas era um toque só e pronto, né? Não tinha entrada. Ele não era assim o amigão, mas ele era o homem que dava força, né? Mas sempre a gente olhava ele assim. Quem era muito meu amigo, muito divertido, era o Percy Aires.
Eu fiz um grande teatro inesquecível, que foi Napoleão e Madame Walewska. Eu fiz isso, foi assim, um grande papel que me deram uma grande chance na televisão, isso muito antes de fazer sucesso em novela. Eu era muito jovem para fazer Madame Walewska, mas o Percy me deu muita força, me ajudou demais. Ensaiamos muito, ensaiava-se 15 dias um teleteatro, né? E, bom, enfim, os meus colegas da Tupi, até os figurantes tinham seu charme, a equipe técnica tinha seu charme. Quero que você me fale ou dos principais grandes teatros, TVs de vanguarda, TVs de comédias que você fez nessa época e a seguir as principais novelas. Tá bom. Olha, eu fiz Senhora de José de Alencar com Henrique Martins, que me deixou assim muito feliz, muito me honrou ter feito esse tipo de papel, né? Eu fiz o papel título. Eu me lembro também de ter feito Hamlet, uma participação, eu era apenas uma dama da corte, não tive um grande papel, mas foi muito bom. Foi com Lima Duarte, acho que você participou também, todo mundo. E eu me lembro de uma coisa muito interessante que aconteceu, que era de madrugada e o Lima fazia o Hamlet e não se achava a cabeça da caveira para ele fazer aquela cena no cemitério. E o Lima estava tão louco que ele gritou assim: "Descasca a cabeça de um extra!" E os extras saíram tudo correndo para o ponto do ônibus de medo de que o pedido do Lima fosse atendido. Eu me lembro disso até hoje. Foi muito engraçado, mas porque o Lima falou possesso aquilo. Assustou todo mundo, muito engraçado. Aconteceram coisas muito engraçadas, né? Eu fiz o Festim Diabólico com o Tarcísio Meira, que são 3 atos, ao vivo e sem corte. E um figurante se colocou a dormir dentro de um baú e a gente ensaiava aquela peça e quando chegava no momento de abrir o baú estava vazio. Só que na hora, ao vivo, o cara tinha dormido, entrado no intervalo, dormido lá dentro. Quando eu abri o baú, eu tinha que tomar um susto, porque meu namorado assassinado deveria estar lá dentro. E eu olhei o Fritz, lembra do Fritz? O Fritz estava dormindo lá dentro. Aí deu um acesso de riso no Tarcísio, na Flora, em mim, na Jorge Gomide. Começamos a rir quando todo mundo deveria dar aquele grito e desmaiar, chamar a polícia. E tivemos um acesso de riso, era ao vivo, foi terrível. O Catan fechou o microfone da gente, começou a falar: para de rir, vocês estão em quadro, para de rir. Quanto mais ele pedia para de rir, mais a gente ria. E não deu, foi assim, entrou fim no meio, o GT entrou e paciência. Foi muito engraçado, foi uma surpresa, né? Ao vivo foi muito legal isso aí. Quer dizer, o público deve ter caído duro, né? Porque eles deram tanta risada. Novelas. Olha, minha primeira novela como contratada da Tupi, porque eu tinha feito uma novela infanto-juvenil, foi Quando o Amor é Mais Forte. Foi a primeira novela também do Juca de Oliveira. Foi a primeira novela, da Cidinha Campos. E trabalhava o Fábio Cardoso e a Laura Cardoso. Foi muito legal. Eu gostei muito de ter feito essa novela. Ela não tinha uma duração muito, não era quilométrica, nem era de exibição diária. A novela tinha 2 vezes por semana. Eu sei que no último mês ela passou a ser de exibição diária. Foi a primeira vez que tentaram esse tipo de programação e deu certo. Depois eu participei de algumas outras novelas que realmente eu não lembro, né? Mas em 1964, com a novela O Direito de Nascer num horário totalmente novo, que era 9h30 da noite, já terminando a primeira fase, começou a se escalar o elenco da segunda fase da novela. Uma novela que foi feita no rádio e depois em televisão, e onde você ganhou o papel principal.
O papel principal, sim, mas havia vários papéis principais. Tinha o Albertinho Limonta, que foi feito pelo Hamilton Fernandes, que eu já trabalhava muito com ele, tudo quanto é TV de comédia, eu adorava trabalhar com o Hamilton. O Hamilton, além de ser meu amigo, para a comédia, o Hamilton era muito engraçado, você lembra? O Hamilton era muito gozado, né? Mas me fale, por favor, sobre a Isabel Cristina. Tá. Escalação e depois sobre a novela. Tá bom. Foi assim. As atrizes mais cotadas da televisão suplicavam para o Cassiano Gabus Mendes, diretor artístico da televisão naquele tempo, que as tirassem fora deste abacaxi. Elas não queriam fazer. Eu, que era mais tonta, ia muito na cola das outras que sabiam mais que eu, também, claro, eu não queria fazer, de jeito nenhum. Então eu pedi para o Cassiano, pelo amor de Deus, para me tirar. O Cassiano não estava muito afim de tirar, porque senão eu ia fazer, ia quem? Não ia ninguém. O Cassiano, muito bravo comigo, falou, baixinha, como ele chamava a gente, você segunda-feira vinha gravar. Fui gravar, eu tinha que cumprir, mas eu gostei, estava bom. Só que a gente que gravava não tinha noção de que lá fora, em outros estados, estava havendo uma verdadeira febre, revolução. Foi a primeira novela que de fato monopolizou o Brasil inteiro. Foi uma novela que caiu no gosto. Foi uma novela que as sessões de cinema no interior eram interrompidas às 9h30 da noite. Tinham 2 aparelhos de televisão dentro dos cinemas, passava-se o capítulo da novela e depois voltava-se a exibição do filme. Se os donos das redes de cinema não fizessem isso, não tinham uma pessoa para assistir o filme, tá? Era ainda a fase do televisinho, né? Quem tinha o privilégio de ter uma televisão naquele momento também sofria de todo mundo tocando a campainha, pelo amor de Deus, deixa eu ver um pouquinho, e as casas ficavam lotadas de vizinhos, né? Muito interessante. Quero saber, você então se tornou, da noite para o dia, uma grande estrela nacional. Como é que foi isso para você, que ainda era quase uma garota? Ah, sim. Olha, foi muito difícil, porque eu não entendia por que o povo queria me agarrar tanto, eu não entendia por que eles gostavam tanto de mim, porque eu achava que o que eu tinha feito era bom, né? Eu fazia um bom trabalho, mas que não era para tudo isso. Foi difícil. Viajei muito, eu não sabia fechar contrato, eu não tinha empresário, era tudo muito na louca. O Hamilton é que me ajudava, mas o Hamilton também estava um pouco perdido. O próprio Cassiano Gabus Mendes não soube apoiar isso. Enfim, o nosso sucesso se diluiu como água, porque a gente não teve a infraestrutura, não teve o preparo para ele. A partir do momento em que o sucesso se diluiu como água, para mim foi muito difícil, porque o mês passado eu tinha 20.000 pessoas me aclamando e esse mês eu não tinha ninguém me olhando. Me conte como é que era rapidamente a história, o seu papel e quanto tempo durou no ar essa novela. O Direito de Nascer começou em dezembro de 1964 e terminou em agosto de 1966 no Maracanã, no Rio de Janeiro. O último capítulo foi transmitido ao vivo, com o público superlotando, porque assim a direção da Tupi achou que devia ser. O meu papel era um papel água com açúcar, onde eu era bonitinha, piscava os olhinhos e beijava o Hamilton, assim, aqueles beijos bem ingênuos, né? Não é beijo de novela de hoje, porque senão o público caía de pau em cima. Mas só aquele beijinho assim, já era um delírio, você sabe disso. Depois disso, você fez outras novelas. Eu fiz a outra com Elias Glazer, Valmor Chagas, Jorge Agomide e a primeira novela que o Tony Ramos participou, e a Vida Alves. Depois eu fiz Somos Todos Irmãos com o Sérgio Cardoso e Wilson Fragoso e a Rosa Maria Murtinho. Foi muito legal, eu gostei muito desse trabalho. Fiz
Deixa eu ver, que outra novela eu teria feito na Tupi. Eu fiz uma participação em Como Salvar Seu Casamento. Uma novela que não terminou. Os capítulos da novela foram publicados em jornais, porque ela foi interrompida porque a Tupi faliu. Então, quando faltava um quarto da novela, ela estava dando audiência. Trabalhava Elaine Cristina, Aguinaldo Raiol. Você lembra dessa novela? Sim. Então, essa novela foi terrível. Na hora do desfecho, a Tupi saiu do ar. E o pobre público se sentiu muito traído. Você estava na Tupi quando ela faliu? Sim. Como é que foi esse momento para você? Olha, foi um momento como se tivessem declarado a guerra. Não sei, nós ficamos tão perdidos, porque do dia para a noite nós ficamos sem trabalho e sem saber a quem recorrer, porque nunca a gente teria previsto que a Tupi, tão poderosa, pudesse chegar nesse extremo. A gente não estava preparado. A gente não estava preparado para esse desastre. Isso foi uma grande marca na nossa vida. Quero que você detalhe um pouco mais este fenômeno, esta avalanche que foi o Direito de Nascer, em que você, inclusive, deixou de ser conhecida como Guilú e passou a ser conhecida a atriz Isabel Cristina. Por favor, me fale. Essa ideia de mudar o meu nome de Guilú para Isabel Cristina foi do Cassiano. O Cassiano queria capitalizar em cima do personagem. Eu estava no embalo por mim, ele era bem mais velho do que eu, tido como um homem que sabia das coisas, eu aceitei na boa, tá? E acabei não ficando nem Guilú, nem Isabel Cristina, a mocinha que mudou de nome, foi um pouco complicado, né? Enfim, mas mudei. Agora, o sucesso foi estrondoso, viajei o Brasil inteiro, de repente eu ganhava roupas, de repente eu tinha dinheiro, de repente eu não controlava o dinheiro, era tudo muito louco, de repente eu fazia muita coisa de graça, de repente eu cobrava caro e a gente não tinha, a gente começou a fazer muita besteira. Mas mesmo assim, depois que o Direito de Nascer terminou, eu continuava a capitalizar em cima do sucesso, porque o Hamilton sempre me chamava para apresentações, ou em baile debutante, eleição de Miss, pelo Brasil. O Hamilton lutava por mim, não porque ele gostasse muito de mim ou me achava o máximo, é porque eu era o par dele. Então ele gostando ou não de mim, ele tinha que me engolir, porque o povo queria o par. Tanto o povo queria o par, que quando o Hamilton, por uma infelicidade, uma fatalidade, veio a falecer de desastre de automóvel no Rio de Janeiro, no dia que ele morreu, eu entendi que eu tinha artisticamente morrido também. Porque eu entendi que não iam aceitar a Isabel Cristina, que eu representava, com outro galã. Nós marcamos demais. Foi muito difícil. Tentei meu ingresso em outra emissora, mas eles não se interessavam, a não ser que fosse a dupla. E a dupla estava desfeita. Para apagar a imagem e para ressurgir como uma nova mulher, já adulta, eu tive a brilhante e burra ideia de posar para a revista Cruzeiro, capa e 8 páginas dentro, de uma forma sensual, bonita, deixando aparecer pedaços do corpo, um pedaço assim do lado, né? Nada de seio nem bunda, mas assim uma perna e uma imagem já adulta da mulher que eu era naquele tempo. Foi um choque, foi uma barbaridade, foi assim a pior viagem que eu poderia ter feito. O tiro saiu pela culatra. Eu estava escalada para estrelar uma novela com o Sérgio Cardoso, quando o Cassiano Gabus Mendes, fulo da vida, louco de raiva, me chamou na sala dele e falou: "Você está fora". Eu caí dura. A Jessie Lever retirava o patrocínio se o Cassiano insistisse em me manter no elenco. Então eu fui cortada. Por causa da reportagem, do moralismo em excesso do pessoal da direção da Jessie Lever. Foi um escândalo, foi um horror.
Eu caí vertiginosamente de 4. O Cassiano me deixou numa geladeira durante 2 longos anos. Eu recebia, mas eu não era escalada nem para ser júri de qualquer coisa, nem para falar boa noite, e também não liberava meu contrato para que eu pudesse ser de outra emissora. E ficando no ostracismo, ficando na prateleira, eu desapareci da mídia. E eu passei a não valer mais nada. Foi por isso que quando me escalaram na novela Antônio Maria, o Vietri me deu um papel pequeno e eu não apareci. E na Bahia eu quase enlouqueci porque eu não era ninguém. Mas você já nessa época tinha bastante espiritualidade, que você veio a trabalhar aos poucos e se transformou, não sei exatamente quando, em Mãe Gui. Sim. Vamos falar sobre isso? Vamos. Veja bem, essa curiosidade minha sobre coisas, forças ocultas, isso desde criança eu tenho, né? Sempre eu gostei de histórias fantásticas, sempre eu gostei de anjo da guarda que pudesse ajudar. E quem não gosta? É muito gostoso acreditar que tem alguém com você, e principalmente se for uma entidade celestial, um amigo, uma coisa divina, né? E eu passei a ler muito sobre isso e passei a frequentar vários caminhos até que me tornei Mãe Gui. Eu me tornei Mãe Gui há 21 anos já. Sou muito feliz como Mãe Gui. Quem é Mãe Gui? Mãe Gui é uma pessoa preparada para dar conselhos. Eu tenho meus rituais espirituais que me fazem bem, que me preparam para dar conselho às pessoas. Quem segue os conselhos que, inspirada por entidades celestiais, eu consigo passar às pessoas, se dão bem. Eu tenho um saldo de acertos muito grande, fico feliz com a Mãe Gui. Quero saber um pouco mais sobre a Mãe Gui. Ela é de alguma religião, de alguma seita, de alguma... Sim. O que a liga à espiritualidade? Bom, o que me liga é a fé, né? A fé, eu acredito. Eu acho muito importante acreditar. Eu não prefiro esta ou aquela religião. Acho que todos os caminhos levam para Deus. Eu sou muito ecumênica. Só que, para mim, eu sou do Candomblé, eu sou Mãe Gui de Iemanjá Ogunté. Eu sou feita na África, eu sou confirmada, eu tenho uma roça muito grande, tenho vários filhos de santo. Eu sigo o Candomblé. Candomblé é uma religião que tem mais de 8.000 anos e que é até reconhecida pelo Vaticano. Assim como Mãe Gui, algumas vezes você voltou ao rádio ou à televisão? Ah, sim, claro. Normalmente as televisões, a mídia, se interessa por previsões no fim do ano. Então eu já fiz muita previsão, embora eu não goste disso, porque eu acho que eu sou muito melhor como conselheira do que como uma pessoa que prevê, né? Eu não gosto do termo vidente. Eu acho que vidente é meio fuleiro. Eu sou uma pessoa séria. Então eu sei dos meus limites também. E vou até onde as autoridades celestiais permitem. Nem tudo pode ser dito. Nem tudo eles dizem também. Eu não me acho com superpoderes, tá? Eu não me acho assim, um super ser por causa disso. Mas eu tenho certeza que quem me cerca são super seres. Eu sou apenas um veículo, um instrumento. No rádio, eu fiquei 13 anos na Rádio Capital, pulverizada dentro da programação, respondendo cartas de ouvintes, né? Por favor, eu quero conversar agora um pouco mais com a Mãe Gui. Tudo bem. Porque você, Guilu, era muito nova quando se dedicou inteiramente a ser Mãe Gui. Fale sobre isso. Sim, muito nova desta vida, né? Mas eu já tenho uma bagagem de vidas passadas, com certeza. Porque, apesar de ter um espírito brincalhão, eu levo as coisas muito a sério. E mesmo ainda muito jovem, eu tinha condição de ser Mãe Gui, dei conselho para pessoas muito mais velhas do que eu. Eu me lembro de um senhor que tinha um problema e quando ele foi encontrar a Mãe Gui, que ele não sabia como eu era, ele pensava talvez que eu fosse uma nega beiçuda, um peitão, uma senhora de 60 e tantos anos. Ele, quando me viu assim, loira, muito mais jovem do que eu estou agora,
Ele ficou sem graça, ele falou assim, acho que eu vou embora. Eu falei, mas por quê? Não, agora eu fiquei sem graça, eu não posso contar meu problema para a senhora. Não vai dar. Tadinho, é que ele precisava que a mulher fosse mais velha. É claro que o problema todo mundo já sabe, ele tinha um problema sexual. E ele se sentiu muito mal de expor o problema a uma pessoa mais jovem do que ele, bem mais jovem. Mas mesmo assim eu deixei à vontade e consegui falar com ele e foi tudo bem. Você saberia me dizer quantas pessoas você, melhor, a mãe Gui, já atendeu? Olha, mais ou menos, porque eu estou colocando no computador todos os endereços de pessoas que vieram falar comigo. Você vai achar um número absurdo, mas eu já estou em mais de 300 mil. Isso consultas pessoais, tá? Ao longo da minha vida, mais de 300 mil pessoas. Isso as que eu consegui pegar, porque tem muita gente que eu atendi que eu não fiz nem ficha. Eu já atendi muita gente. É um prazer, é bom. Eu gosto. Mãe Gui hoje não está no rádio nem na televisão. Não, hoje não. Planos? Olha, planos eu tenho vários, né? A minha intenção é de ter programa de rádio de novo, porque assim eu posso comunicar um conselho e ele ser abrangente, porque às vezes eu aconselho você, mas talvez tem várias pessoas que estão no mesmo problema e que ouvindo a palavra que eu digo a você, também pode lhe servir. Quanto mais pessoas eu atingir, mais feliz eu me sinto. Então o programa de rádio é importante para mim, não para pregar religião, para pregar uma conduta que leva a pessoa a ter resultados positivos na sua vida. É uma indução realmente à mente positiva. Essa é a minha meta. Isso eu estou falando como mãe Gui. Agora, meus planos, Gui, se você quiser saber também posso falar. Por favor. Eu tenho uma escola de teatro que vai muito bem e eu amo a minha escola de teatro, porque eu sempre estive próxima da arte e vou continuar. Isso não tem nada a ver se porque eu me tornei mãe Gui, uma coisa não impede a outra. Eu tenho uma agência de modelos que vai muito bem, uma agência grande, onde eu forneço desde figurantes, atores para comerciais de televisão e também para novelas, tá? Então eu estou muito empolgada em colocar no mercado as pessoas que eu preparo. Não importa se é jovem, se é velho, na arte precisamos de todas as idades, todas têm importância. É isso. Há quanto tempo você tem essa escola? A minha escola de teatro, ela tem 18 anos. Então, Guilu continua a toda. Continua toda, sim. Não é porque eu não estou na frente das câmeras que eu me aposentei ou que eu parei. Existem trabalhos anônimos, talvez de muito mais importância, né? Eu contribuo com a sociedade, eu acho. Eu sou uma pessoa que gostaria de estar, assim, numa novela, por que não? Aliás, isso não está fechado. Mas não me acho no escuro, nem no ostracismo, eu estou ativa. Vamos falar agora de você, criatura humana, você, amor, você, casamentos. Por favor. Tá. Eu tive um casamento em 1969. Um casamento onde eu não tinha o menor preparo, mesmo, não tive a menor noção do que poderia ser um casamento, né? Eu vi os filmes da Metro e achava que foram felizes para sempre. Eu fiz uma má escolha por precipitação e por má orientação e porque eu achava que casar era isso mesmo, tinha que ser, né? E onde realmente, meses depois que eu me casei, eu percebi que eu tinha me enfiado num buraco negro. Então eu fiquei muitos anos dando murro em ponta de faca. E a pessoa era muito clara comigo, dizendo: o dia que você se separar de mim, nunca mais você vai botar os olhos sobre o seu filho. Depois de 12 anos de casamento, eu acabei saindo com a mão na frente e outra atrás e sem meu filho. Sem direito a absolutamente nada, totalmente destroçada, sem ter coragem de varrer uma casa ou de tomar um banho, tamanha era a depressão.
Isso também vem justificar o quanto eu sumi da mídia, porque eu não tinha mais condição de trabalhar em televisão, nem de trabalhar como faxineira, porque eu estava muito mal. E saí completamente sem dinheiro e nenhum advogado me serviu para fazer valer meus direitos e eu poder visitar meu filho. Eu dei o pátrio poder à mãe dessa pessoa para poder abrigar meu filho, porque eu tinha consciência de que eu não estava bem, eu não podia ser uma boa mãe. Então eu deixei ele numa boa casa, só que nunca me abriram as portas para visitá-lo. Foi difícil. É difícil até hoje. Veja, eu me recuperei, trabalhei muito, me tornei mãe gui, subi, cresci, ganhei dinheiro, fiquei muito bem de vida, porque eu tinha uma meta. Recuperar a amizade do meu filho, né? Recuperar minha imagem perante ele. E quando ele fez 18 anos, eu esperava que ele viesse falar comigo. Ele não veio. Eu esperei mais um ano, eu não falei nada. Quando ele fez 19 anos, eu esperei que ele viesse falar comigo e ele não veio. E passaram-se mais 6 meses e eu o procurei. E ele veio. E o nosso encontro foi um desastre. Eu me encontrei com uma estúpida parede de mármore. Ele era impenetrável, ele era refratário, ele não queria saber de nada. Ele fez questão de deixar bem claro que entre nós nada mais seria possível e que eu não existia para ele. E para não enlouquecer, eu adotei 2 crianças, que hoje tem 10 anos. Eu adotei um menino e uma menina, não para substituí-lo, mas para me sentir viva e me sentir útil e realizar minha vontade de ser mãe. Por favor, Guilu, me fale um pouco mais a respeito dos seus atuais filhos pequenos. Meus filhos pequenos são crianças adoráveis, simpáticas, bonitas fisicamente, que me dão muito amor, que me adoram e que eu acredito que eu esteja educando bem. Eu me sinto muito madura hoje em dia e paciente para poder guiar pela vida jovens, né? A melhor coisa na minha vida que me aconteceu nesses últimos 10 anos foi a chegada dessas 2 crianças no meu destino. Deus, o que é para você, Guilu? Olha, Deus é meu pai, o pai de todos, é um grande conforto, é tudo que eu posso esperar bom. Eu acredito piamente que as orações têm resposta, mesmo que não é do jeito que a gente pediu, sempre tem um sinal. Eu tenho provas disso diárias. Eu lastimo profundamente quem não acredita em Deus, porque deve ter uma solidão tremenda. Imagina você, não tem a quem pedir e não tem de quem esperar nada. Deve ser terrível, né? Graças a Deus minha fé se mantém legal, bonita, tenho fé e esperança, pretendo sempre passar isso para as pessoas, tenho vários argumentos para convencer as pessoas de que fé e esperança existem e são boas. Você acredita que quanto maior é a missão, como é no caso da Mãe Gui, maior é o sofrimento, maior é a purificação pessoal? Preciso pensar sobre isso. Eu acho que o ser humano tem o direito de escolher o sofrimento que ele quer ter. Então, eu tenho o direito de escolher a sua missão também, né? Eu não acho que Deus me impôs essa missão. Você vai fazer isso, isso, isso. Deus me mostrou alguns caminhos e eu tive o direito de escolher, tá? Certos sofrimentos não são escolhas, são fatalidades. Mas eu acho que a missão, ela pode ser muito intensa e pode ser muito grande, e o seu sofrimento, se você souber trabalhar com ele, pode não ser tão pesado também. A gente pode aceitar as tristezas e soltá-las ao longo da vida. Não precisamos carregar tudo na nossa mochila. Eu tenho tristeza? Sim, tenho, mas eu não fico remoendo. Eu costumo enterrar os cadáveres
com todo respeito e prosseguir. A cada dia basta o seu cuidado. Né? Gostaria que você analisasse você. Quem é Aguilu? Eu sou uma pessoa boa, não perfeita, e sou uma pessoa que, apesar de tudo, eu acredito no ser humano, eu acredito na amizade, eu acredito na compaixão das pessoas, eu acredito na gratidão. Embora muitos exemplos provem o contrário, mas eu acredito que tem muita coisa boa ainda para a gente viver. Acredito na vida. Aguilu é uma pessoa otimista. Eu quero uma frase para encerrar o seu depoimento. Quando você não aguentar mais, dê mais um passo. Obrigada, Aguilu. Foi um prazer imenso estar com você. Obrigada, Vida Alves, pela sua obra.